temer somos pouca fé. Então, levantando-se, prendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Este é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Ele determina nas nossas vidas, né? Quando Ele determina algo, né? Ali se cumpre. E aqueles homens, eles temeram quando aquela tempestade estava muito grande, muito forte. Eles falaram: vamos morrer, nós vamos naufragar. E então eles foram até Jesus, né? Ele pediu, chamou ele estava pedindo, né? E Jesus falou para eles: por que vocês estão com pouca fé? Meus irmãos, eu não sei qual é a tempestade da tua vida hoje, mas Jesus está aí para nós, chama Ele a qualquer momento e pede para Ele nos ajudar, né? Pede para Ele nos ajudar a acalmar a tempestade, segurar nas nossas mãos, passar junto conosco, né? Mas quando Jesus levantou ali, repreendeu aquele mar, aquele vento, aí a grande bonança. Assim é nós, se nós pedirmos para Jesus passar conosco, às vezes hoje você pensa: não vou dar conta, não. Mas amanhã, né, vem a alegria, você olha para trás e fala assim: consegui, né? Quando nós estamos com Jesus Cristo, nós conseguimos mesmo, mas nós não podemos parar, né? Nós não podemos estacionar, ficar olhando para as coisas do mundo e falar assim: não tem jeito mais. Tem, para Jesus Cristo tem jeito sim. Porque quando Ele chega para mim, para você, e fala assim: hoje a tua tempestade passa, amanhã nós estamos sorrindo, né? Porque Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós, amém, meus irmãos? Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, nossa irmã Daniela, no meio da oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vou estar deixando aqui uma pequena passagem aqui para nós refletir essa noite aqui em Salmos 40. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu. O meu clamor tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão ao Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desvia para a mentira. Muitas são o Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e dele falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e ofertas não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado. Não reclamaste, então disse: eu aqui venho no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, Deus meu, se a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Só que aqui a palavra de Deus fala que bem-aventurado o homem que deposita, né, toda a sua confiança no Senhor, né? Aqui onde nós vemos no final aqui, de todo o coração, né? Porque aquele homem que firma ali como uma rocha ali no Senhor, nós estamos
falando direto com Ele, direto com o nosso Pai. Então nós devemos fazer com sinceridade, sem mentira, né? Porque eu tenho falado e não é fácil a gente ser servo de Deus, é fácil nós ser crente, né? Porque crente é fácil, porque qualquer um fala que é crente, mas nós ser verdadeiramente servo do Senhor, de corpo e alma e coração, é complicado, porque o dia a dia da nossa vida que o mundo oferece aí fora para nós é só coisas do inimigo só, porque nós devemos estar batendo em retirada a todo momento aí fora no dia a dia nosso, porque o que a gente mais vê na nossa vida é as coisas mundanas que estão entrando dentro da igreja e tem muitos pregando isso, falando que é certo, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é que nem nós já temos escutado, aqui nessa terra nós podemos fazer tudo, mas no dia do grande juízo ali nós não podemos entrar no céu, porque ali a palavra fala para nós que a porta é estreita, então nós devemos renunciar a nossa vida adiante do Senhor, todo minuto, todo segundo da nossa vida, onde nós estivermos. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Bom, Jesus está falando, né? Depende de nós querer obedecer o Espírito de Deus. Aleluia. Jesus veio para salvar, libertar, transformar várias vidas. Quero agradecer a Jesus, os irmãos que estão aqui, e o Espírito Santo de Deus. O crente sem a graça do Espírito Santo, ele é sem graça. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma vez entregue a nossa vida ao Senhor, andamos no caminho dele, mesmo que as lutas estão difíceis, mas o Espírito Santo, chamado Consolador, ele está sobre a terra. Olhando pela igreja do Senhor na terra e entregando a bênção e a vitória todos aqueles que um dia entregassem suas vidas a Jesus. Bate palma para Jesus e ele abençoe o pastor. Amém? Sabe uma igreja, uma paz do Senhor, amém? É maravilhoso estar na presença de Deus, né? Apesar deste calor, mas nós estamos aqui, né? Para adorar a Deus, né? Não importa o clima que está, né? Importante, nós estamos aqui na condição de adorador, e nesta noite Deus ele está com as mãos estendidas sobre a cara de nós, amém? Aleluia. Quero com alegria, né? Está aqui apresentando, né? O senhor presbítero, né? Eu esqueci seu nome, é nome. Agora não esqueça não, né? É nome, né? Presbítero em nome de Jesus, em igreja de Jerusalém, seja bem-vindo em nome de Jesus, porque Jesus Cristo te ama e essa igreja de bem, amém? Aleluia, glória a Deus, né? Foi igual que, quando por aí não passou o aniversário, né? Eu aqui, né, na quinta-feira retrasada, né? E aí, eu pedi nessa noite para fazer aniversário para Deus para todos nós, né? E na quinta-feira que vem, né, o pastor Claudio, né? Eu já quero convidar a Deus para o pé, já convidei o presbítero, né? Para estar aqui, né? E vamos estar aqui fazendo essa oração. Vamos ver que o pastor Leandro, né? Vai fazer essa oração aqui, né? Já passando pelo amém. Vamos orar, né, igreja? Papai querido, eu apresento Jesus diante do altar do Senhor, Papai querido, presbítero enorme. Papai querido, usa da maneira que o Senhor já tem usado, Pai, para falar aos nossos corações, Pai. Seja vaso de Deus aqui, Papai querido, nesta noite, Pai. E que nós venhamos também, Senhor, abrir, Papai querido, o nosso coração para receber, Papai querido, a palavra de Deus aqui nesta noite, Papai querido. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de Reis,
podem tomar os nossos assentos, aqui são algumas passagens, né? Primeiro Reis, capítulo 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. O importante aqui é que eles estavam, o povo de Israel estava em um período de seca, porque o profeta Elias profetizou que não haveria chuva em Israel. Então, eles já estavam no terceiro ano de seca. Por que ele profetizou que não haveria chuva? Por que ele chamou a miséria, a desgraça, a seca? É porque o pessoal estava dizendo que a chuva era uma característica, um atributo de Baal. E aí Deus resolveu mostrar que o Baal não tinha mérito, que Deus é quem derrama a chuva sobre os maus e os bons. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. E aí, o Senhor fala assim: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, quer dizer, quando a palavra de Deus vier sobre nós, quando a palavra de Deus vem sobre você, tudo que você fizer vai dar certo. Se hoje tem um pastor, é porque a palavra de Deus veio sobre o pastor. Se hoje eu levo a palavra de Deus, eu oro, é porque Deus falou comigo. A palavra de Deus, ela veio sobre o profeta Elias, e a palavra era que Deus derramaria chuva sobre Israel. E a palavra de Deus sobre a sua vida é que Deus vai derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. Que pode estar difícil como estiver, mas Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus, Ele fala com a gente e a palavra dele é de bênção. Ele vai trazer chuva. Pode estar difícil como estiver, pode estar seco como estiver, mas Deus está falando que haverá chuva. Deus está mostrando uma outra situação de bênção. O Senhor está mostrando que Ele vai criar outro clima, que Ele vai criar outra situação melhor na sua vida. Que você pode estar em uma seca de qualquer situação na sua vida, mas Deus trará chuva e Deus vai revelar para você a sua palavra. E é isso que nós temos que ter. O nosso Deus é o Deus que traz a palavra de direção para a nossa vida. Nosso Deus é o Deus que fala conosco quando nós precisamos, e a resposta de Deus sempre vem do alto. Deus, Ele derrama fogo do céu, Ele derrama chuva do céu. Deus, Ele derrama maná quando as pessoas passam fome no deserto. A resposta de Deus na sua vida não é a resposta humana, porque o homem tem uma palavra definitiva. O homem, quando Jesus Cristo queria alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, os discípulos falam para Jesus: não, já manda todo mundo embora, porque aqui só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo manda que todos se assentem, porque Ele vai alimentar aquela multidão. O que você sabe é aquilo que tem na sua conta. Deus sabe o que Ele pode fazer com isso. Ele sabe o quanto Ele pode multiplicar. E a palavra de Deus na nossa vida, ela é sempre uma palavra de consolo. É uma palavra que vai mostrar para nós que nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, porque Deus, Ele prevê o nosso amanhã. Deus na nossa vida, Ele é o nosso cuidador, o nosso mestre, o nosso Deus. E aí esse Deus, sempre o diabo tenta imitar Deus, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. E aí o demônio vem do nome de Baal, que é o mesmo Baal Zebub ou Beelzebub, que significa marido. E aí, por quê? Porque as pessoas querem, o diabo, ele quer ser o marido seu também. Ele quer tirar você da fé de Cristo. Ele quer tirar você dos caminhos
desafia aqueles profetas de Baal, que são 400 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá. Baal era uma divindade que representava para as pessoas a fertilidade, a chuva. Asherá representava a terra, a deusa mãe. E aí as pessoas cultuavam, por exemplo, eles tinham uma certa devoção ao sol, à lua, à chuva, tudo que havia na terra, as pessoas tinham uma certa devoção, porque essas pessoas eram pagãs, eram pessoas idólatras. Então eles cultuavam a criatura ao invés de cultuar o Criador. Eles cultuavam esse Deus Baal. Ele era, dentro da mitologia, ele era o filho de... Esse Deus Baal, ele era o filho do Deus dos filisteus, do Dagon, considerado como filho do Dagon, porque as divindades, elas vêm de uma idolatria, aonde os reis da antiguidade, né? Os faraós da antiguidade, a gente conhece um Deus chamado Horus, que é o Deus da antiguidade. Esses deuses da antiguidade, eles eram cultuados, eram pessoas, existem histórias dessas pessoas, o que eles fizeram e a sua mitologia, as fés que giraram em torno daquela pessoa, e por isso ela passou a ser adorada. E só que o Deus verdadeiro, ele sempre mostra para nós que enquanto houver pessoas, sempre haverá idolatria. Sempre vão cultuar o homem ao invés de cultuar Deus. E aí, o Elias ele faz um desafio. Então vocês vão fazer um sacrifício, né? Vai ter 2 novilhos, vocês vão sacrificar um, eu vou sacrificar outro. E o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E o nosso Deus estava lá para mostrar o seu poder, mostrar a sua presença, para dar uma resposta para aquele povo. E esse Deus, ele está no nosso meio também. Ele está aqui para falar conosco. Ele é o Deus presente, ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus que está aqui para responder a sua súplica, o seu clamor. Você que clama a Deus, você que tem um pedido: Senhor, faça um milagre, Senhor, faça uma obra, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. O Senhor é Deus conosco que vai te dar a resposta. Aleluia! Deus seja louvado. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, quando eles fazem o altar, quando Elias constrói o seu altar, os profetas de Baal também constroem o seu altar. O altar tem algumas características. Os profetas de Baal, eles passam a clamar ao seu Deus. Isso aqui quer dizer os inimigos que você tem no seu caminho. Os inimigos que clamam contra a vida, contra essa obra. Os inimigos, os demônios que trabalham contra a vida do pastor e da pastora. Esses que oram contra eles, que clamam aos seus deuses, aos seus demônios, aqueles que desejam que você seja derrotado. No nosso dia a dia, por onde nós passarmos, existem espíritas satanistas, pessoas que clamam contra a sua vida, pessoas que oram. E aqui o que fica claro é que eles se importavam, eles derramavam sangue, eles derramavam o seu sangue, porque eles queriam fazer o que fosse preciso. O seu inimigo, ele está disposto a fazer qualquer coisa para destruir a sua fé, para destruir o seu caminho, que você caminha nos caminhos do Senhor, para tirar você do caminho do Senhor. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, e ele vai longe, ele vai derramar sangue, ele vai fazer o possível para destruir, para tirar a sua fé, para acabar com a sua fé. E só que quando você está firmado no Deus verdadeiro, quando você sabe o Deus que você segue, porque Deus falava com Elias
E só que quando Deus falou com Elias, isso mostra para a gente que ele já vinha falando com Elias há muito tempo. Deus fala conosco de uma caminhada de muito tempo. A Bíblia é o resumo, ela vai mostrar quando que Deus queria trazer a chuva e quando que ele falou com Elias. E só que Elias, ele tem momentos de vitória e ele tem momentos de tristeza. Elias tem passagem que ele está em uma caverna e Deus fala com Elias e um anjo entrega um pão para Elias e Elias fica, após ele comer aquele pão, ele fica 20 dias sem ter fome, sem comer nada, porque Elias tem um histórico, tem um trajetório com Deus. Elias tinha uma história com Deus, é isso que nós temos que ter, nós temos história com Deus. Esse Deus fala conosco, ele continua falando conosco, ele ainda vai falar conosco ainda, porque ele é o nosso amigo. Esse Deus é o Deus de Elias. Você segue o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. E aí Elias vai edificar o altar, e a passagem ela fala que o altar estava em ruínas. Aqui na NVI, não sei na sua, mas no versículo 30, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar, o nosso altar é a nossa vida perante Deus. Como que o altar está? O altar estava em ruínas. Elias não tinha perdido a fé, mas para fazer a vontade de Deus, ele precisava de erguer o altar, e o altar tinha algumas características. No versículo 32, fala que Elias levantou um altar em honra ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, qual que era o objetivo desse altar? Da sua vida, do seu propósito. Salomão disse: se você quer ser bem sucedido, então consagre ao Senhor tudo que você faz. Então esse altar, ele estava em honra ao nome do Senhor, e isso importa para Deus. Se o seu altar, se o seu propósito da sua vida está diante do Senhor, você tem um altar para o Senhor em honra ao nome dele. A minha vida é para dar glória a Deus, a minha vida não louva altar pagão, a minha vida não venera músico ímpio, a minha vida eu não adoro, não cultuo ninguém, só Jesus Cristo. O meu altar, meu propósito é Jesus Cristo. E quando o seu altar é voltado para Deus, quando o seu altar é em honra ao nome do Senhor, então Deus tem compromisso com esse altar, porque Deus mandou ele fazer tudo isso. Deus mandou ele chamar o Acabe e falar para o Acabe que ele traria chuva. E só que quando ele vai até Acabe, ele fala que Deus vai derramar fogo. Por quê? Porque Deus vai dar um sinal. Antes de vir a chuva, vem um sinal. Deus, ele vai dar um sinal na sua vida. Antes que Deus abençoe, antes que Deus abra as portas, antes que Deus derrame a chuva da bênção, Deus vai te dar um sinal. Deus vai falar com você, você vai ver Deus falando com você, você vai entender que Deus está falando com você. E aí depois disso, Deus vai derramar a chuva. Esse altar, ele tinha sementes. No altar, no nosso altar, nós temos que ter semente. Nós temos que sacrificar alguma coisa para Deus. O altar tinha lenha. A lenha quer dizer constância, quer dizer que o fogo tem que estar ardendo sempre na nossa vida, no nosso coração. A gente tem que estar sempre renovando a nossa vida perante o altar de Cristo. Nós temos que estar sempre queimando na presença de Deus, queimando com o Espírito Santo. O altar também tinha novilho. O novilho representa um sacrifício que é aceitável, que é agradável perante Deus. Que esse pecado ele faz propiciação pelo pecado da humanidade. Se tinha um novilho, significa sacrifício. E aí, na nossa vida, constantemente nós fazemos sacrifício, nós sacrificamos para Deus. Nós fazemos muitas das vezes aquilo que nós não queremos fazer, porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem que ter um novilho, tem que ter o sacrifício. No altar também tinha água.
que mata a nossa sede é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Nós precisamos de ter o Espírito de Deus. Nós precisamos de estar sempre ligados no trono, sempre voltados para Deus. A água fala de ligação, de uma distância a outra. Nós precisamos de estar ligados ao trono de Deus. E aí, quando Elias traz o seu sacrifício perfeito perante Deus, quando Elias ele traz o seu sacrifício perante Deus, aí vem a oração de Elias. Como que ele ora? Ele fala assim, ó: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e hoje eu fico conhecido que tu és Deus em Israel. Olha só, qual que é o propósito de Elias? O propósito de Elias é o propósito de Deus. Ele queria que o nome de Deus fosse conhecido. E ele fala que hoje fico conhecido que tu és Deus em Israel. Então quer dizer, as pessoas estavam de brincadeira. Os baalins, eles vão para trazer eles vão trazer os seus rituais, os seus ídolos, a sua idolatria, sem nenhum medo. Eles não sabiam que eles iam morrer. Ali eram muitos profetas. Eles não sabiam que ali, da mesma forma como eles mataram 300 profetas de Israel, eles estavam caminhando para a morte, porque eles estavam desafiando Deus verdadeiro. E não é brincadeira. Então, o Elias, depois de muita opressão do inimigo, quando Elias tinha sido muito oprimido, muito ameaçado, o povo de Israel vivia sempre oprimido, né? Quando Deus mandava fazer alguma coisa, era para entrar em guerra e destruir todo mundo, porque os amalequitas oprimiam o povo de Deus, e eles sempre viviam debaixo de opressão. Então ele queria fazer que ficasse conhecido. Hoje as pessoas vão saber que Israel tem um Deus. O Deus de Israel é o Deus temido. As pessoas que têm conhecimento de Israel, os artistas famosos, eles têm ódio do Deus de Israel. As pessoas da Globo, aqueles jornalistas, eles odeiam o Deus de Israel, porque eles sabem que o Deus de Israel é um Deus que fez muita justiça, é um Deus que destruiu muita coisa, é um Deus que matou muita gente. E aí a gente pensa, Deus, as pessoas perguntam assim, os ímpios, por que Deus ele mata, então é ele que é o mal? Essa é a jogada do Satanás. O Satanás quer fazer você pensar que Deus é o mal, só que Deus ele não pode ter inimigo. Deus ele é indestrutível. Deus ele não tem inimigo. Por que Deus não destrói o diabo? Porque o diabo é instrumento de Deus para punir o mal. O diabo é o pitbull de Deus. Será que se você tiver um pitbull na sua casa e ele atacar alguém, você vai matar o seu pitbull? Porque o seu pitbull é o mal de todo mundo? Não. Deus tudo é dele. Então ele pune. Deus ele pune o mal com o mal. E ele não tem inimigo. Ele não pode ter inimigo. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, ele é intocável. Ele é um Deus assim que ele é incorpóreo. Ele não pode ser visto. Ele se fez homem uma vez na terra. Isso por causa da palavra Trindade. Deus se manifesta na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus, ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que cria. Ele é o Deus que pune. As pessoas não são robôs. Elas têm o seu próprio caminho. Elas seguem a sua vontade. Se a pessoa está fazendo a vontade própria e não está fazendo a vontade de Deus, por que Deus me pune? Porque Deus quer que você faça a vontade dele. É porque Deus te criou para a glória dele. Deus criou todas as coisas para a sua glória. E Deus é conhecido. E o nome de Deus é Eu Sou. Quando você olhar lá na
aonde Moisés encontra a sarça e ele fala com Deus. Moisés, ele conversa ali com Deus e ele pergunta para Deus: como que é o seu nome? Como que eu vou dizer? E Deus revela o chamado tetragrama, que é o Yehie, que é o Yahvé, que esse nome significa eu sou, é o nome de Deus. O Ego-Emi no grego, na Vulgata, Taego-Emi. Quando você vê lá Jesus Cristo falando antes de Abraão eu sou no Novo Testamento, ele está fazendo menção a quando ele apareceu para Moisés e falou eu sou. O nome de Deus é eu sou, por quê? Porque Deus, ele é um ser. Deus, ele é um ser que ele é uma causa incausada. Ninguém causou Deus, por isso que ele é o eu sou. Você não é o sou, você é eu estou, porque um dia você não estava. Deus é diferente, Deus sempre esteve e sempre estará, por isso que ele é o eu sou. E aí ele fala: esse é o nome que será conhecido em toda a terra. Então, quando você pegar a Bíblia hebraica e você for lá, onde tiver o nome Senhor, onde tiver Jeová, onde tiver Deus, vai dar o tetragrama lá, e esse significa eu sou. O nome de Deus em toda a Bíblia é eu sou. O nome de Deus que é conhecido é eu sou. Tem outras passagens onde está Deus, que vai estar Deus no grego e é no hebraico. E só que o nome de Deus é o nome eu sou. Elias queria fazer que esse nome eu sou fosse conhecido em toda a terra. Elias queria fazer que esse nome fosse conhecido pelo povo que não temia esse Deus. Agora eles vão temer. Agora, quando falar do Deus de Israel, as pessoas vão temer, porque ele é um Deus que respondeu com fogo. Ele é um Deus que fez surgir do nada, acabou com o altar ali para mostrar que ele se manifesta no altar daquele que tem compromisso com ele. Deus tem compromisso naquele que tem compromisso com ele. Se você tem compromisso com Deus, ele vai falar da sua vida e você nunca vai ficar desamparado. Sempre ele vai pegar, sempre ele vai queimar o seu altar. Sempre ele vai, quando você reconstruir o seu altar, Deus vai descer com fogo no seu altar e confirmar para você que ele é o seu Deus e que ele é o Deus conosco. Em segundo lugar, quando ele fala aqui na oração, eu quero também que eles saibam que eu sou o teu servo. Olha só, Elias, a Jezabel ameaçou Elias de morte. Então quer dizer, as pessoas que ameaçavam o homem de Deus, ele não sabe que ele é o servo de Deus. Ele não sabe quem ele está tocando. Ele pensa que ele está tocando em uma pessoa qualquer e que a hora que ele quiser ele pode chegar lá e matar essa pessoa, mas não é brincadeira. Tem pessoa que pode descer a sepultura por querer matar você, por fazer alguma coisa para você, porque o seu Deus, o Deus que você serve, é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Toda a matéria é de Deus, todo mundo que está na terra é de Deus, e Deus, ele não mata, ele retoma a vida, ele toma de novo para ele, porque tudo é dele. Então o Elias queria fazer que ele é o servo. Em primeiro lugar, que esse Deus seja conhecido e temido. Agora as pessoas vão respeitar o seu Deus, porque o seu Deus não é de brincadeira. Em segundo lugar, eles vão saber que ele é o servo de Deus, então eles vão te respeitar também, porque você é o servo de Deus. Ao mesmo tempo que você é respeitado, você vai ser caluniado, você vai ser odiado. Quando você quiser ser conhecido como servo de Deus, você tem que estar preparado para ser odiado também, para ser caluniado também, para ser invejado. Por onde você passar, lá vai o santarrão, lá vai o crente. Olha, a irmã entrou no grupo, é crente, ataca a irmã porque ela é crente, porque você quer ser conhecido como servo de Deus. E o terceiro pedido: fiz todas essas coisas por ordem tua. Olha só, então Deus deu a ordem a Elias.
Elias fez porque Deus deu a ordem. Ele não fez porque ele queria fazer. Ele fez porque Deus queria fazer. E aí, se Deus queria fazer, Deus vai fazer tudo. Se Deus te deu uma ordem, Deus vai fazer tudo na sua vida. Tudo é mérito de Deus na sua vida. Os momentos difíceis na sua vida, que o barco estiver quase para afundar, é o momento que Deus quer que você clame a Ele. É o momento que Deus quer que você consagre a Ele, que você levante o seu altar a Ele, porque tudo é mérito de Deus. E aí ele fala: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, ou seja, por que o coração deles não estava voltado para Deus? É porque eles não sabiam que aquele era o Deus verdadeiro. As pessoas não estão voltadas para Deus porque elas não sabem que aquele é o Deus verdadeiro. Elas xingam Deus porque elas não sabem por que elas estão xingando. Mas quando elas souberem, elas vão temer. Quando Deus tiver saber, quando as pessoas do seu convívio, na sua volta, saber o que o seu Deus é na sua vida, o que Ele fez e faz na sua vida, essas pessoas vão se voltar ao coração delas. Deus, Ele quer converter a humanidade. Deus, Ele quer salvar através de você, os seus parentes. Deus quer trazer através de você, assim como Ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus, Ele quer que o coração das pessoas se converta, e por isso é que Deus quer que nós sejamos amantes de sua palavra. Deus quer que você ame, que você tenha amor à sua palavra, que você ame orar, que você ame o Espírito Santo, que você tenha anseio pelo Espírito Santo, que você deseje, sempre que você vai ter sede da palavra de Deus. Teve um profeta uma vez que pôs a mão na minha cabeça e falou: eu profetizo sede da palavra de Deus. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter sede da palavra de Deus mesmo, uma coisa que eu queria estar lendo sem parar. E foi um profeta que profetizou isso na minha vida. Isso é maravilhoso. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, pedras e chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha só, esse Deus fez pessoas clamarem. Ele fez pessoas, em uma certa época, em um dado momento, onde havia um homem que tinha compromisso e propósito por ele mostrar que ele é o Senhor, que ele é o Deus. Mas isso não muda. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Todo aquele que se constitui servo, filho de Deus, ele é filho de Abraão pela fé. E Deus vai fazer isso na sua vida também. Pessoas vão se converter, pessoas vão falar que só o Senhor é Deus por causa da sua vida. Quando Deus, Ele pega uma pessoa do barro, do nada, do pó, e traz essa pessoa, tira ela de uma situação de drogas, de uma desgraça, de uma bagunça, e transforma a vida dessa pessoa, as pessoas não entendem, muitos não acreditam, falam: isso é impossível. Como que Deus pode, como que essa pessoa era um pecador? E aí eu vejo, por onde eu ando, eu vejo pessoas falarem: para ser servo de Deus tem que ser alguma coisa. E só que aí quer dizer, tem que deixar alguma coisa, tem que ser alguma coisa, criticando o passado da pessoa, porque elas não sabem que o Espírito Santo, quando ela te faz filho de Deus, ela te predestina, Deus te predestina para a sua santidade, para o céu. Quando você é salvo, você é um representante do céu. Você não é mais um representante comum da terra. Eu estava em uma certa vez em uma pregação do Marcos Feliciano e eu tinha passado em uma vigília, depois fui nessa pregação
E enquanto ele estava lá na frente, eu estava em uma parte de cima assim, eu estava vendo, eu estava com sono, e eu dei uma cochilada assim, uma apagada rápida, e só que nessa apagada que eu dei, eu já tive uma visão, eu vi entrar dentro do templo assim, um ET em cima de uma tábua, um extraterrestre. Ele veio no ar assim, parou na frente do púlpito, e o Marco Feliciano, ele abaixou assim, ele quase caiu assim. E aí, só que quando eu vi aquilo, aqui era só uma visão ainda, era o que ia acontecer. E aí, quando ele fez isso, que ele foi abaixando, caindo, o Espírito Santo falou: o que você vê lá na frente, ele é representante do céu, está pregando representante do céu. Esse que você vê aí, que é o ET, esse aí que você está vendo, ele é representante do inferno. E aí ele falou só isso para mim. E aí, quando ele fez assim, que ele quase caiu na minha visão, no final da pregação, eu voltei, né? Foi uma visão rápida, poucos segundos. No final da pregação aconteceu a mesma cena. O Marco Feliciano pegou no peito assim, quase caiu. Aí foram 3 obreiros, correram, pegaram ele, um do lado do outro, querendo segurar ele. E aí ele falou assim: olha, irmãos, eu acho que é porque eu passei a noite, eu dormi pouco, e a minha pressão baixou. Ele pensou que era a pressão dele. E só que no mundo espiritual, Deus estava me mostrando que tinha um ET lá, tinha um ser de outro mundo, que estava com raiva dele, porque ele é representante do céu. E na terra existe isso: tem o representante do céu e existe o representante do inferno. Existe aqueles que odeiam o Deus verdadeiro, porque eles seguem outro Deus. Quando alguém criticar o Deus verdadeiro, é porque eles seguem o Deus falso, é porque ele é de algum segmento diabólico, do espiritismo, de alguma coisa. E aí Deus vai mostrando as coisas para a gente. Outra situação que Deus me revelou foi quando um pessoal me chamou para eu expulsar demônios de um espírita chamado Tidão, conhecido só por lá comigo, Tidão. E esse cara bebeu o dia todo e ele estava com o que eles chamam de espíritos obsessores. E aí, quando a gente estava em uma campanha muito forte mesmo, de jejum e oração, então quando eu colocava a mão dele, parecia que uma coisa desconectava, desligava. E aí saía um e entrava outro, saía um e entrava outro. Quando Jesus Cristo expulsou os demônios do Gadareno, os demônios falaram assim: olha, não manda a gente para o inferno não, porque lá a gente não quer voltar para o inferno não. Manda que a gente vai para aqueles corpos. Aí o problema nosso é a gente ir lá no corpo e tirar o demônio do corpo. Se Jesus Cristo permitiu já que os demônios fossem lá para o corpo, você vai lá no corpo e tirar o demônio do corpo? Porque aí é responsabilidade sua. A gente tem que saber aonde que a gente pisa e quando que é Deus que está mandando. Então, se Deus já mandou o demônio lá para o corpo, eu não vou lá no corpo tirar o demônio do corpo. O corpo tem que vir aqui na igreja para ele se tornar uma ovelha. Ele tem que vir aqui para ele ser liberto, se ele quiser ser liberto. Porque você vai lá, exorciza, tira uma legião de demônio. Amanhã, daqui uma semana, o cara volta com piores demônios, volta com o espiritismo, está de novo cheio de demônio. Porque ele não queria ser liberto, ele só queria um alívio. E aí o que acontece? Eu tive um sonho à noite, eu vi ETs. Deus sempre mostra para mim ETs. Os ETs extraterrestres, aquele que você vê que parece na TV, com uma cabeça grande, olhos grandes, parece óculos, magrinho, fininho assim. Aqueles lá são demônios, aqueles ETs são seres espirituais, e eles existem mesmo. E aí ele apontou para mim assim, eles iam de 2 em 2, e aí apontou para mim e falou assim: é ele mesmo, é esse aqui, ó, que estava expulsando a gente. Aí eles iam embora, daqui a pouco tinha mais 2 e apontavam: é ele, você mesmo, é você mesmo, e apontava para mim. No final, eu passei a noite vendo esse ET, à noite. No final, 2 deles falaram assim para mim: olha, 2 não, tinham 2, eles só andam de 2, no meu sonho. E um apontou para mim e falou assim: olha, você que estava mexendo com a gente, estava expulsando a gente,
e você, olha, tem um problema, eu não sou um ser humano, eu não sinto dor não, e você sente dor. Então, quer dizer, ele estava me ameaçando ali, né? Você sente dor, eu não sinto dor não. Aí eu falei, mas como que você não sente dor? Porque como eu estava no espírito assim, eu estava como se fosse acordado mais no espírito, então eu não conseguia saber que ele era um ser do mal. Para mim era só um ser comum, só que era um ET. Aí ele começou a bater no olho dele e voltava igual elástico, assim, batia e voltava. E aí, para mostrar para mim que ele não sentia dor. Aí depois de um tempo, eu fui fazer uma entrega para uma pessoa que eu trabalhei, que tinha rixa com o pessoal que queria pegar esse cara, que eu fui fazer entrega. E aí lá tinha um lutador muito bom mesmo, que me bateu, me derrubou no chão, eu rodei no chão na pancada com ele. Nesse dia que eu apanhei desse cara, eu lembrei, porque eu treinei artes marciais, mas eu não treino mais, tem muito tempo, então eu só sei autodefesa, não tenho mais habilidades como eu tinha. Eu lembrei quando ele apontou na minha cara e falou para mim, você sente dor. Porque ele falou para mim, só que ele queria acertar a conta comigo, ele queria bater comigo. E ele estava usando aquela pessoa para me bater. E aí eu entendi, eu pensei, eu acho que eu fui lá no meio dos corpos que Jesus expulsou os demônios e fui lá arrancar os demônios dos corpos. Né? Então, quer dizer, nós que seguimos a Deus, nós que temos um posicionamento, nós que nos colocamos na presença de Deus, vai chegar um momento aonde nós vamos fazer 100% a obra de Deus de um jeito que o diabo não vai conseguir mais tocar em você. Quando eu era criança, eu tirei do meu primo tinha um monte de brinquedo de bruxinha, um monte de coisinha, e eu peguei todos aqueles brinquedinhos dele e comecei a queimar. Falei para ele, vamos juntar aqui, vamos pôr álcool e vamos queimar tudo. Aí a minha tia falou, no outro dia ela achou ruim, falou comigo, brigou comigo, porque falou que eu estava sendo religioso, que o filho dela não tinha filho. Até hoje é o Selimar, né? Hoje já está adulto, ele é o Selimar, policial militar, e ele é cristão também. Eu ganhei ele quando eu tinha 7 anos de idade, acho que 8 anos. Não, quando eu fui no Amazonas, voltei com 10 anos de idade, aí eu orei para esse menino, ganhei ele com 10 anos de idade. E hoje ele serve ao Senhor Jesus. E aí, quando eu peguei aqueles brinquedinhos dele, eu sonhei com um ser também, magrinho, de terno roxo, bem magrinho mesmo assim, e alto. E esse ser pegou eu assim, no pescoço, me levantou lá em cima e falou assim, quem é você para me desafiar? Você acha que você é quem para me desafiar? Olha só, quando você se posiciona do lado de Deus, o inimigo, o inferno vai vir contra você. E só que a palavra de Deus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo falou assim, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, porque a sua alma é imortal. O apóstolo João viu debaixo do altar as almas que foram decapitadas. Apocalipse 6,9 foram decapitadas por causa do amor de Jesus Cristo. Elas estavam clamando por vingança, porque a sua alma não morre. Quando você morrer, você vai estar com Cristo. Glória a Deus. Quando você morrer, você vai estar com Cristo, porque a alma não morre. E aí por isso você não tem que temer. Você está nessa vida, você está de passagem. As pessoas estão preocupadas. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Olha, a vida aqui nessa terra é passageira. Aqui é só um momento. Aqui não é eterno. Deus está preparando você para a vida eterna. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a vida eterna dentro de você. Você recebe a felicidade eterna. O céu entra dentro de você. Antes de você entrar no céu, quando Jesus Cristo fala, quando ele chega à terra, e ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele chega em Jesus Cristo na nossa vida. Quando você aceita Jesus Cristo, você aceita o reino de Deus.
Jesus Cristo fala: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus, quando o reino de Deus vem na sua vida, a vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Mas buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando Deus na sua vida, você sabe que Deus maravilhoso que você serve, você sabe que esse Deus te ama demais e que o foco de Deus é você, que Deus um dia, como fala o apóstolo Paulo em Filipenses 2, seja com a sua atitude como a de Jesus, que mesmo sendo Deus, se tornou servo e foi até a morte de cruz. Olha só, Filipenses 2, depois você olha lá. Sendo Deus, se tornou servo, o servo adora. Então, Deus se tornou servo de Deus. Por isso que existe o nome chamado Trindade. E foi até a morte de cruz. Por que ele fez isso? Por causa da importância do ser humano para ele. O quanto que o ser humano é valioso para ele. O ser humano, cada pessoa, cada um de nós, para Deus, somos muito importantes. E Deus, Ele faz tudo por você. Ele dá até a sua vida. Ele morre por você, se for o caso. Então aí, o que Filipenses 2 fala é que Deus se torna o servo de Deus. Aqui a gente já começa a abrir mais os olhos para uma trindade, que no judaísmo não vê dessa forma. O judaísmo vai falar de onipresença. Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é um judeu me falando. Mas Deus, Ele quer você, Ele gosta de você. Deus, Ele ama, Ele nos ama. E Ele quer que nós amemos o nosso próximo como a si mesmo. Deus quer que sejamos todos um, como fala em João, acho que é capítulo 10, não sei. Ele fala, Jesus Cristo orando: Pai, assim como eu, tu somos um, a minha vontade é que todos sejam um. Deus quer que todos nós tenhamos compaixão, tenhamos empatia, tenhamos amor pelo nosso próximo, piedade, um coração quebrantado como o rei Davi, um coração que ama o seu próximo, que tenta ajudar o seu próximo. Deus quer isso de nós. E quando Ele faz tudo de nós, quando o reino de Deus entra dentro de nós, quando o Espírito Santo entra dentro de você, com toda a sua vontade, então o reino de Deus está em você. Agora você vai fazer a vontade de Deus. A minha vontade, como disse Jesus Cristo, é fazer a vontade de Deus. A vontade de Jesus Cristo não era nem só alimento, meu alimento era Deus. Ele falava que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela vem para te sustentar. A palavra que vem da boca de Deus, ela vem para te dar vida, ela vem para te dar saúde. A palavra que vem da boca de Deus, ela vem para te curar, ela vem para te aumentar o seu propósito, para aumentar a sua fé, para fortalecer você. Deixa o pessoal aqui na frente para orar. Puder vir aqui para nós orar aqui, para finalizar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, está no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Ô Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu falei na tua casa, Senhor Deus. Ô Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, na nossa vida, cada dia, Pai, que o Senhor possa, Pai, dar um sinal para o teu poder. Que o Senhor possa derramar, Pai, as nuvens do céu de poder, Senhor. Que o Senhor possa abrir o céu, Pai,
para os teus filhos, para os teus servos, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu quero determinar a fé, Pai, que possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor venha, Senhor Deus, oh Pai, dar uma resposta de fogo, Pai, pelo teu povo. Que o Senhor venha, Senhor Deus, determinar, Pai, o fogo, Pai, da tua resposta, Pai. O fogo, Pai, da tua palavra. O fogo do teu Espírito, Pai. Oh, Senhor Deus, que o Senhor venha falar, Pai, venha derramar como fogo, Pai, como foi no dia de Pentecostes. Que o Senhor possa derramar fogo sobre nós, Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso altar, Pai, porque nós somos o teu altar, Senhor Deus. Oh, Pai, nessa noite, Pai, oh, Pai, nós adoramos a Ti, Pai, como Tu és o nosso Deus. E eu, Pai, te louvo, te honro, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, que o Senhor fez, aquilo que o Senhor vai fazer e aquilo que o Senhor ainda vai falar ainda. Oh, Pai, que bendito seja, Pai, o Teu eterno nome. Nessa noite, Pai, eu profetizo a bênção sobre esta igreja, Pai. Eu profetizo a bênção que cadeias serão quebradas. Oh, Pai, eu profetizo, Pai, que o inimigo desta obra, o espírito maligno será destruído, será quebrado, será jogado por terra, Pai. Eu profetizo que o fogo de Deus queima todo mal, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que todo mal, toda seta que ele jogou de casais, será destruído. Todo mal que ele fez para destruir a tua obra, Pai, para destruir os teus servos, oh, Pai, será destruído, Pai, nessa noite. O Senhor vai quebrar todo laço, todo embaraço, Pai. O Senhor está destruindo nessa noite. O Senhor está jogando por terra, Pai, tudo aquilo que o inimigo colocou contra a tua igreja, contra os teus servos, contra os teus filhos, Pai. E eu determino a bênção, Pai, sobre a vida do teu povo, dos teus filhos. Eu determino, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é Deus presente, Pai, e que o Senhor está em nosso meio, Pai, quebrando todo mal, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, o teu Espírito, a bênção de Deus sobre a cabeça do teu povo, sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade de Deus nos abençoando, usando presbítero, igreja, pregador, pastor, igreja, graças a Deus, palavra maravilhosa, né? Deus é todo conosco, né? Deus é falou conosco nessa noite, nós temos que renunciar a tantas coisas, nós temos que dar valor naquilo que Deus colocou na nossa mão, nós temos que dar valor